satisfação que nós apresentamos hoje na aula da matemática, o Robson, é um colega do quarto ano de bacharelado em matemática pura, que vai falar, está chegando a boa, né? A palestra Linguagem Matemática das Simetrias. Né? Robson nasceu em Rio Preto, ensino fundamental e ensino médio, fez escolas públicas, fundamental no Zumira, ensino médio no Filadélfia. Ele falou ontem. E interessante que desde a 7ª série, né, você veio prestando Olimpíada, né, participando de Olimpíada. Mesmo assim não tinha decidido, até o último ano, né, não tinha decidido por matemática. No último ano você decidiu. Aí tinha escolhido. Na hora que tinha que escolher. O mestre perguntou lá, o que você vai fazer? E agora? Agora eu vou fazer matemática. E a escolha foi boa, foi acertada, né? Escolheu matemática e está fazendo muito bem. Está terminando agora e já fez algumas disciplinas do mestrado. Agora é matemática mesmo. E desde você já veio com bolsa de Olimpíada, né? Olimpíada da UBMEC. Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, né? E aí depois você foi, fez iniciação científica com o Toninho. Quantos anos? 2 anos? Foi 3 anos e meio. Agora eu comecei o mestrado, então 3 anos e meio. 3 anos e meio, estudando então a teoria dos números, álgebra, teoria de códigos, né? E parece que você vai continuar nessa direção. Eu não dei aula para o Robson, mas eu vi alguns painéis que na Semana da Matemática ele apresenta e você fica admirado de ver assim um trabalho bom e a preocupação que ele tem de mostrar aquilo para as pessoas, aquela beleza que tem a matemática, nem sempre muito fácil, né? Nem sempre muito fácil. Então essa preocupação que ele tem de mostrar. E ainda não tinha acontecido a hora da matemática, né, Robson? Mas aconteceu hoje. E eu estou vendo assim, veja, eu acho que temos assim um professor, teremos um excelente professor, breve, né? Breve. Ele já coordena um cursinho vitoriano, né? Um cursinho que funciona no Colégio Madivacite, é isso? Cursinho gratuito e tal, então ele já dá aula, coordena, mas eu acho que você vai dar aula na universidade. E tomara que seja no nosso departamento, né? Para que o nosso aceitar um dia, para que o nosso curso continue sempre bom. Então, Robson, eu agradeço a sua presença, tá? E parabéns aí pelo seu trabalho, né? E vamos ver hoje sobre simetrias, né? E uma coisa importante, vocês notaram a cor da camisa? Né? É diferente, gente, é diferente. Tudo que nós perdemos em 2012, agora nós vamos desforrar. Já estamos começando. 2014 consegue alguma coisa, né? O pessoal da Série B já está apanhando. Ano que vem a turma da Série A. Se cuidem, né? Vamos ver. Obrigado. Valeu, professor. Tá? Bom, depois da colhida, né? Não tem nem falar, já posso acabar a palestra aqui. Vamos lá. Tá chegando gente aí, viu? Bom, o assunto aqui, né? Linguagem matemática das simetrias, não sei, vocês devem ter alguns do primeiro ano aqui, espero. Né? Então não tem nem graça começar a brincadeira aqui, né? Seguinte, quando a gente fala linguagem matemática das simetrias, né? Simetria a gente vai começar falando um pouquinho disso. Linguagem matemática a gente vai falar de alguma estrutura aí que traduz bastante essa noção de simetria que a gente já tem implícita na nossa cabeça, que a gente vê no universo por aí. E aí linguagem matemática vai ser alguma estrutura aí que a gente aprende
Todo mundo aqui, quando chega na faculdade, já vê um negócio um pouco simétrico, né? Não fossem as janelas, né? Do lado de cá, do lado de lá, ignorem as janelas, né? Mas geralmente todo mundo chega na faculdade e já se depara com isso. Ou quando você olha no espelho, quando você acorda, você também vê algo simétrico, espera. Espera. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos, né? E aí aqui, na hora que você chega no BIOS, também é um negócio simétrico, né? Um negócio interessante. Faz parte da nossa vida, a hora que a gente acorda, a gente vem para a faculdade. Outra imagem um pouco, que lembra um pouquinho dessa ideia de simetria, né? Vejam essa imagem lá na Índia, né? Vejam que tem uma simetria muito parecida com aquela que a gente já mostrou do BIOS, que seria uma simetria lateral, vocês viram, né? Que é meio parecido um lado com o outro, se você conseguir se espelhar de um lado, você viu o outro, mais ou menos. Só que aqui tem uma simetria a mais ainda, além da simetria lateral, se eu fazer um risco aqui, o lado de cá vai ser parecido com esse, o rio que tem aqui embaixo, o laguinho que tem aqui embaixo, me permite ver uma outra simetria também, horizontal aqui, tá vendo? Né? Com outro eixo aqui. Então, quer dizer, uma imagem que mostra dois tipos de simetria interessantes, né? Uma imagem real, um local real que existe realmente, tá? Bom, e aí a gente pode apelar um pouquinho lá para a história, um pouquinho lá para a época do Renascimento, e lá no Renascimento, uma das principais características do período era que as pinturas, eles falavam que eram simétricas, eles falam muito, né? Que eram simétricas. Por exemplo, essa figura é um afresco do Rafael, a gente vê simetria. Um pouco estranho, né? Mas eu estava até conversando com um professor da educação semana passada, meio que por acaso ele me contou um negócio. Por acaso, ele não sabia que eu falava. Né? Ele falava que os pintores do Renascimento, eles faziam, por exemplo, tinha uma cruz aqui, né? Ele falava assim, olha, para ter simetria, por exemplo, o objeto que está aqui tinha que estar mais ou menos nessa posição. Só que para não ficar, para ter graça, o que ele fazia? Esse objeto, ele mudava. Né? Ele mudava o objeto, colocava outro objeto do outro lado. Quer dizer, muda os objetos, mas a coisa fica simétrica ainda assim. Então, quer dizer, por trás das pinturas renascentistas tem simetria. Não muito clara, mas tem. Né? Por exemplo. Bom, eu dou aula, outro botão. Outra imagem muito simétrica também é o ser humano, o homem vitruviano do Leonardo da Vinci. Né? Leonardo da Vinci ele retrata o homem como um ser simétrico. Inclusive, a circunferência ali que ele põe, onde ele põe o homem, é um caso de simetria. O que é simetria no caso? Eu pego uma circunferência e giro ela um pouquinho, ela continua sendo a mesma circunferência, não mudou nada. Gira mais um pouquinho, ela continua sendo a mesma circunferência. Você pode girar o quanto você quiser. Tá? Não tem problema, ela vai continuar sendo a mesma circunferência. Tá? Bom, te atrapalha voltar naquela foto anterior um pouquinho? Não, de jeito nenhum. A simetria dela? É demais, né? Já vou te mostrar então uma outra parte dessa, os desenhos da simetria. Eu vou comentar. O desenho não é a simetria. Por exemplo, essa daqui fala dos, na verdade, a escola de Atenas. Esses caras são os gregos e tal. Então estão vendo que, por exemplo, aqui seria o eixo no meio, né? Esse cara e esse estão na mesma posição, só que são duas pessoas diferentes e com roupas diferentes, mas eles estão na mesma posição. Simétrica. Então quer dizer, por trás disso tem uma simetria, um desenho bem legal. Já a gente vai ver a tradução disso daí. Se imaginar que isso é uma pintura, parece que é mesmo. Uma pintura. E a escola renascentista usava muito isso. Só que vocês vejam que eu não defini simetria. Todo mundo está usando o conceito abstrato que cada um tem na cabeça de simetria. Né? E aí a gente pode ver, inclusive, também no reino animal, né? Muita simetria. Por exemplo, a borboleta, ela é bem simétrica, no grande exemplo de simetria. A estrela do mar tem uma simetria, que a gente chama de simetria radial, porque na verdade é o seguinte, né? Se eu girar ela um pouquinho, com um certo ângulo, eu vou conseguir basicamente a mesma estrela. É claro que a estrela ela tem essa parte maior que aquela, mas se fossem coisinhas iguaizinhas, eu ia girar um pouquinho até a mesma estrela. Um certo grau ali ia ter a mesma estrela, 72 graus para ser mais preciso. Né? Então quer dizer, isso tudo é simetria, isso está presente então no reino animal também, está presente na arte, está presente no ser humano, está presente em muita coisa, em todo lugar que a gente vê tem simetria. Se a gente olhar para o reino animal, para que eles usam, para que o reino animal, os animais, o próprio ser humano usa simetria? Bom, aí tem outras discussões que a gente não vai entrar, mas que vale a pena comentar, que, por exemplo, a simetria, ela, de uma certa maneira, ela representa o quão bonito é um animal, ou qual o potencial dele sexual. Né? Se você olha o pavão com a como é que chama aquilo? Pavão, atrás. A cauda dele, aberta. Quanto mais simétrico aquilo significa que o pavão é mais perfeito. Né? Quanto mais simétrico, é mais perfeito. Mesma coisa para o ser humano. Quanto mais simétrico significa que ele tem menos imperfeições. Ele está
simetria, se vocês forem aprofundar, tem muito disso, da parte sexual, da parte de segurança, do próprio ser, etc. Tá bom? Dizem, né? Quanto mais simétrico você é, mais bonito você é. Bom, né? Mas, aí eu coloquei uma outra imagem meio perdida, tipo, ela não é simétrica, todo mundo percebe, né? Mas o slide ficou feio, né? Caramba, por que eu coloquei essa imagem perdida aqui no canto esquerdo, ainda meio deslocada? Não tem simetria nenhuma nisso, né? O slide ficou feio. A nossa imagem de organização está mal organizada também. A nossa imagem de organização também está associada com simetria. Nosso conceito mental de organização também está pensando em simetria. Quando a gente olha, né? Quando a gente olha, vê um negócio estranho, perdido. Parece que está mal feito. Né? Então, simetria também tem a ver um pouquinho com isso. Enfim, a gente só motivou um pouquinho, né, para a gente entender então o que é uma simetria. Simetria, no conceito, né, mais matemático, uma coisa assim, melhor. O que seria simetria? Imunidade a uma possível alteração, uma possível transformação. Você pega alguma coisa, se você mexer ela de alguma maneira, ela não muda, ela continua a mesma imagem. Por exemplo, você se espelha. Pega um espelho e coloca você. Você fez uma mudança, só que você continua igual. Ou você pega, por exemplo, uma estrela, tipo aquela estrela do mar e faz um giro nela. Ela continua a mesma coisa, só que você fez uma mudança. Você pega um triângulo, né, tá em pezinho, aí você pega esse triângulo e põe ele aqui em cima, o mesmo triângulo. É o mesmo triângulo, você fez uma mudança dele de lugar, mas é o mesmo triângulo. Né? Então quer dizer, você fez alguma alteração, mas ele continua sendo o mesmo objeto, a mesma coisa. Pra gente, isso é simetria. Tá? Então, basicamente isso. Por exemplo, né, tem algumas frases interessantes aqui. Né? Uma coisa simétrica, né, uma definição desse meio, uma coisa simétrica é se existir algo que você possa fazer a ela de maneira que depois que você já tiver terminado de fazê-la, ela pareça igual ao que era antes. Uma definição simples. Né? Tá? Então, você faz uma alteração, ela continua a mesma coisa. Ok. Ou uma frase do próprio Aristóteles, né? Porque essa frase do Aristóteles eu coloquei aqui porque, assim, os gregos já trabalhavam com simetria. Só que simetria para eles não é esse conceito de simetria que eu estou falando agora. Está muito relacionado com proporção para eles. Simetria para eles está muito a ver com proporção. Você pega um triângulo, estica um pouquinho, né? Então, meio que relacionado à proporção. Veja a frase dele, né? As principais formas da beleza, vejam que ele já associava simetria e beleza, essas coisas. As principais formas da beleza são arranjo sistemático, chamado taxia, proporção, no grego simetria, e determinação, né? Revelados em particular pela matemática. Então veja que tem uma frase do Aristóteles que já usa beleza, simetria, matemática, que essas coisas têm a ver. Né? Bom, vamos só, a gente só está ainda entendendo um pouquinho dessas coisas. Aí, professor, agora pode ver um pouquinho aonde estão as simetrias dessa figura. Tem muita simetria que a gente não está nem enxergando. Então, desenho de onde estão as simetrias, onde a gente pode enxergar a simetria, os eixos de simetria aí. Né? Então, só dá para aprofundar bem mais. Só está enxergando a simetria dos dois lados, ou talvez a horizontal, mas tem muita coisa por trás disso. Né? Só para a gente entender, agora que a gente sabe um pouquinho melhor o que é simetria. Né? A gente faz algumas transformações, faz algum giro na imagem, ela continua do mesmo jeito, com a mesma estrutura. Né? Bom, agora vamos pegar algumas frases interessantes. Né? Por exemplo, essa daí, muito bonita, muito filosófica. Olha só. Ararasa, cuca roda, tá bom semear, a ceia, sem ovo, vez a mês, sara e mesmo beata, dor, a pura sarará. Bonito, muito entendível, porcaria nenhuma que tá escrito aí. Eu pelo menos não entendi nada. Agora ela tem um negócio muito interessante que eu queria que vocês me falassem, se alguém enxergou alguma coisa muito interessante nessa frase. Exatamente. Se eu tirar os acentos também, né? De trás pra frente é a mesma frase. Né? Se eu ler ela de trás pra frente, né? Letra por letra. Né? Ok. Isso é um caso de simetria. Simetria na frase. Tem uma simetria na frase. Se eu ler de trás pra frente, ou se eu ler ela na ordem normal, ela vai ser a mesma coisa. Ou vejam essa. Garoto em biquíni, olhando garoto, descobre garoto, olhando biquíni em garoto. Simetria também, só que aqui não é com as letras, é com as palavras. Lê ela de trás pra frente agora, lê as palavras de trás pra frente, não as letras. Mesma coisa, simetria, agora usando as palavras. Ok. Ou uma mais simples, no cotidiano, subir no ônibus. Lê de trás pra frente, subir no ônibus, mesma coisa. Ou a gente pode até pegar palavras soltas, reviver, já o contrato, reviver, ok. Simetria nas palavras. Isso tem um nome, isso interessa para quem estuda essas coisas aí, chama-se palíndromo. Isso são palíndromos. Você lê de trás para frente é basicamente a mesma coisa.
homem, né? O homem, se vocês lembram, mas tem o cromossomo XY, o parzinho XY lá, é o que diferencia o homem da mulher, né? Bom, esse cromossomo é claro que devia chamar muita atenção, porque ele é diferente dos outros. Ele não faz o xizinho, né? Ele tem um pedacinho só, né? Tem um pedacinho só. Aqui não tem um duplicado, vamos pensar assim. Bom, o que os cientistas muito otimistas pensavam, né? Bom, já que ele é diferente, já que ele não tem o parzinho dele, em 5 milhões de anos ele vai definhar, ele vai desaparecer. Isso era o otimismo dos cientistas, dos biólogos, né? Ele vai definhar e vai desaparecer em 5 milhões de anos apenas, né? Ok. Só que é o seguinte, em 2003, quando foi terminado o sequenciamento do cromossomo Y, os biólogos se espantaram e viram que, é claro, que o cromossomo Y não ia definhar, porque ele tinha uma coisa interna, ele tinha uma outra parte da estrutura dele, muito inteligente, que combatia esse definhamento que eles estavam prevendo. Que é o seguinte, tem 12% do cromossomo é um palíndromo. A sequência de letras do cromossomo, 12% é um palíndromo. Se você ler de trás para frente, né, de baixo para cima ou de cima para baixo, é a mesma coisa. Isso combate o definhamento do cromossomo Y. Então vejam, aquela coisa da linguagem relacionada agora com o cromossomo Y do homem. Né? Então quer dizer, outra ideia de simetria. Quer dizer, eles não davam nada para o coitado do Y. Não davam nada para ele. Né? Tipo, né? Não vai nada e vai sumir. Só que não. A natureza é muito mais esperta do que a gente imagina. Né? Então olha, tudo isso está envolvendo simetria. Simetria aparece mais do que a gente imagina. Só que, bom, agora a gente vai então tentar entender se existe alguma coisa matemática que pode me traduzir simetria. Se é um negócio tão bonito, se os gregos já associavam isso com matemática, será que tem? Tem. É a linguagem matemática que eu falei para vocês no começo, que é a estrutura de grupo. O pessoal que está no primeiro ano vai conhecer isso ano que vem. Quem já passou pelo segundo ano já deve ter visto. A estrutura de grupo. Eu não vou, só para não ficarem com medo, porque eu não vou exagerar em nada aqui, tá? Pode ficar tranquilo que a gente vai ver o mínimo possível, só o necessário para entender o contexto da palestra, tá? Ó, se você tiver um conjunto e ainda uma operação junto com esse conjunto, por exemplo, pode ser uma soma, pode ser uma multiplicação, em um conjunto qualquer, os reais, os naturais ou qualquer outra coisa, né? Seja já um conjunto e estrela uma operação. Eu falo que esse conjunto G com a operação sistema, G com a operação é um grupo, se valer 4 coisas. Primeira coisa, bom, grupo, quando você fala em grupo, tem até a ideia intuitiva, né, de grupo que a gente vê entre os seres humanos. Vamos ver. Primeira coisa, fechamento. Pega 2 elementos desse conjunto. Bom, se eu operar um com o outro, eu garanto que ele está lá. Por exemplo, imagina esse conjunto aí, Z, esse conjunto G como sendo Z, os inteiros. E a operação como sendo a soma. Pega 2 números, 2 e 3. Soma 2 com 3, dá 5, tá lá. Beleza? Tá lá, ok, fechado. Pega isso para todos os números. É fechado. Pego 2 elementos, opero eles e ele tá lá ainda. Tá? Bom, segunda coisa, é associativo. Aquela ideia associativa que a gente tem desde pequeno, né? 2 mais 3 mais 5. Se eu somar 2 mais 3, depois com 5 é a mesma coisa, somar 2, primeiro 3 mais 5, depois com 2. Né? É a mesma coisa, vai dar 10 do mesmo jeito. Tá bom? Bom, existe um elemento neutro. O que é esse elemento neutro? Bom, pego qualquer elemento do conjunto e eu opero com esse tal elemento neutro que eu estou supondo que existe, vai dar esse mesmo cara. Por exemplo, 2 mais 0, 2. O 0 é o elemento neutro desses inteiros com a soma que eu falei. É um elemento que ele não interfere em nada ali. Você opera qualquer elemento com ele, vai dar aquele elemento que você operou. Né? E do lado contrário também. Tá? Só imaginem isso, não precisa entrar, não precisa ficar preocupado com isso. Existência do simétrico. E aqui que está a grande chave da questão, por que tem a ver com simetria. Todo elemento existe, para todo elemento existe um outro, que eu vou chamar de A' aqui, ou A-1, que a hora que eu operar um com o outro, ele vai me dar o elemento neutro, aquele que eu acabei de supor que existe. Né? Por exemplo, 2, eu somo com menos 2, vai dar o 0. O 0 é o elemento neutro da soma dos inteiros. 2 com menos 2 dá o 0. Então quer dizer que o menos 2 é o oposto, é o simétrico ao 2. Põe eles na retinha lá, desenho 2 e menos 2. Realmente está simétrico com relação
voltar, porque é simétrico. As coisas eu posso fazer a mesma operação de novo e voltar. Então, quer dizer, isso tudo é principalmente por causa disso daqui que grupo pode ser relacionado à simetria. Bom, mas é só uma noção intuitiva. Tá? Bom, por exemplo, vamos pegar dois exemplos interessantes de grupo. Eu não vou usar por enquanto ainda os conjuntos que eu acabei de falar, os numéricos. Tá? Vejam a imagem do ser humano. A imagem só. Fixe só na imagem. Né? Ele é simétrico. Ok. Vou pegar um conjunto estranho. O conjunto é o seguinte. Formado por dois elementos. O primeiro. Eu vou pegar essa imagem e vou deixar ela quieta do jeito que ela está. Não mexe nada. Tudo bem. Eu chamei isso de E. Segunda coisa. Eu pego essa imagem e eu faço a reflexão dela. Reflito ela. Imagina. Pega isso daqui e coloca, põe o espelho aqui do lado para essa imagem. Vai dar o quê? A mesma imagem, não vai? Todo mundo concorda? Pego ela e faço uma reflexão dela. Vai dar a mesma imagem. Né? Então, beleza. Eu vou chamar essa operação de pegar e fazer reflexão da imagem de E. Refletir a imagem. Tá bom? Olha só que conjunto estranho. É um conjunto com duas coisas que eu posso fazer. Tá? São duas ordens que eu posso fazer ali. Duas coisas que eu posso fazer. Ok. E a operação que eu vou usar aqui é o seguinte. Outra coisa estranha. Não é somar, não vou explicar. É seguido de. Por exemplo. O que significa E operado com L? Ler nessa ordem. O que é o E? Deixar a imagem humana como está, seguido de refletir a imagem humana. O que eu faço? Bom, a imagem está aqui, eu deixo ela quieta. E depois de deixar ela quieta? Bom, eu faço a reflexão dela. Ela vai estar igualzinha, não vai? Só que eu fiz uma série de coisas aí. E eu escrevi o que eu fiz com essa linguagem. Tá? Então, olha. Na verdade, o que eu fiz? Eu deixei ela como estava, depois eu fiz a reflexão dela. O que ela fez? O que aconteceu com ela? Ficou refletida. Ela continua sendo refletida. Apesar dela ser igual, mas ela foi a reflexão. Ela está igualzinha. Tá? Então, olha, eu posso pegar e traduzir isso de uma maneira muito simples usando uma tabelinha. Né? Eu só tenho dois elementos. Tá, eu ponho os dois aqui. Se eu operar, deixar a imagem humana como está, quando eu deixar a imagem humana como está, eu não fiz nada. Deixei ela como estava. Ok. Eu refleti e depois deixei ela como estava. Ok, ela continuou refletida. Ou mais interessante, eu refleti a imagem humana e depois refleti de novo. O que aconteceu? Ela voltou do jeito que ela era antes. Refleti duas vezes, então ela voltou como ela era. Tá bom? Então é um exemplo muito simples de um grupo. Esses dois elementos com essa operação estranha é um grupo. É um grupo, vale todas aquelas quatro propriedades. Outra coisa interessante. Ilha de Man, no Mar da Irlanda, já devem ter visto esse símbolo alguma vez na vida, eu espero. Esse símbolo, né, ele também pode ser visto, e a gente também pode analisar isso do ponto de vista de grupo. Que jeito? Olha só. Olha que elementos que eu posso tratar. Vamos ver. Coisinha meio diferente também. Vamos considerar os elementos. Primeiro, o A. Rotação de 120 graus. Eu pego essa imagem e rodo ela a 120 graus. Elemento D. Pego ela e rodo 240 graus. E elemento C, não, né? Vamos colocar E. Não foi de propósito esse E. Rotação de 360 graus. Giro ela inteira. Né? Bom, que operação que eu vou usar? A mesma do exemplo anterior, seguido D. Por exemplo, eu posso fazer inclusive aquela mesma coisa, aquela mesma tabela. Faço A com A, por exemplo. O que é isso daqui? Rotação de 120 graus e depois rotação de 120 graus. Pego aquela imagem ali e rodo ela 120 graus. Sei lá, horário, tanto faz. 120 graus, depois 120. Era a mesma coisa que ter feito o quê? Rodado ela 240 direto. Então, olha, rodei 120, depois rodei 120. O que deu? 240. Rotação de 240. É a mesma coisa, tá vendo? Eu posso ter feito direto a rotação de 240. Tá bom? Então, olha, todas as operações aqui, né, o B com A, por exemplo, rodo 240 e depois rodo 120. É a mesma coisa que tivesse rodado 360 direto. Rotação de 360. Tá bom? Então, olha, isso daí forma estrutura de grupo também, é uma coisa estranha, né? O símbolo da ilha de Man. Lá, né? Por exemplo, vejam mais claramente. Eu só coloquei a borda na figura para vocês verem, mas a figura permanece igualzinho, não permanece? Eu coloquei a borda só para vocês verem que eu fiz o movimento, mas vejam que a imagem é igual. Rodei 120, rodei 240. É a mesma coisa que tivesse rodado ela 360. Tá bom? O que eu fiz aí? Operar B com A, naquela linguagem que a gente acabou de adotar. Tá? Então, olha, vejam que essa imagem é simétrica, assim como a imagem humana. Estão vendo? São coisas simétricas que eu estou trabalhando, estou
um exemplo numérico aqui também. Só que eu estou usando vários exemplos só para a gente entender uma coisa daqui a pouco. Alguma semelhança com a tabela do exemplo 1? Alguma coisa muito parecida? Está enxergando alguma coisa parecida? Se eu trocasse o E pelo 1 e o menos 1 pelo R, alguma coisa parecida? É a mesma tabela? É a mesma coisa? É isso. Ah, o fato dela ser simétrica é interessante. Né? A gente pode pensar, nossa, estou falando tanto de simetria. Será que essa tabela que eu estou criando ela vai ser sempre simétrica? Olha só. Não, nem sempre. Aí eu teria que acrescentar mais uma propriedade, que é a propriedade comutativa, o fato que a gente chama de grupo abeliano, que eu não vou entrar nesse caso, mas... Ou seja, a tabela aí dessa operação pode não ser simétrica, apesar de estar trabalhando tanto com simetria, nesse caso pode não ser. Tá? Não é assunto de agora, vamos evitar isso daí agora. Mas aí a gente pode considerar exemplo com números também que vocês veem no dia a dia aí, ó. Posso considerar os inteiros racionais, os reais, os complexos com a soma. Posso considerar os racionais, os reais, os complexos, tirando o zero com a multiplicação, porque o zero não tem alguém que multiplique por zero que dá 1. Jamais. Tá? Vai rolar. Matrizes também, tá? Enfim, existem várias estruturas mais interessantes matematicamente pra gente, tá? Que são grupos, tá? Bom, e outra definição só que eu vou precisar daqui a pouco é o que é um subgrupo. Bom, tem um conjunto e tem um subconjunto, não é? Tá, qualquer subconjunto de um grupo, de um G, que é o conjunto de um grupo, vai ser subgrupo? Será que vai ter a mesma estrutura de um grupo? Então, olha, um conjunto, um subconjunto do G é um subgrupo se ele, com aquela mesma operação do G, também for um grupo. Simplesmente isso. Olha, eu pego o conjunto G, pego o menorzinho com a mesma operação. Ele também vai ser um grupo. Se ele for um grupo, eu digo que ele é um subgrupo. Ok? Só uma questão de nome aqui, tá bom? Que eu vou precisar daqui a pouco. Bom, só que é o seguinte, só uma curiosidade, na verdade, que é o seguinte, não nasceu buscando simetria essa teoria de grupos. A professora Hermes com certeza fala muito melhor pra gente por isso, né? Mas é o seguinte, teoria de grupos, ela nasceu quando Galois e Abel, dois matemáticos que tiveram uma história muito triste, os dois, né? Os dois tiveram uma história muito triste, esse é o comum, né? E nasceu, na verdade, na busca pela solução por radicais da equação quíntica. Igual a gente tem lá na equação quadrática, o delta e o bhaskara lá, usando os coeficientes da equação a gente sabe achar a solução, eles queriam fazer isso para conseguir. Ok, é de grau 5, ninguém conseguia. Galois e o Abel foram aqueles que levaram a sério a ideia de que isso não era possível, e principalmente o Galois construiu a teoria de grupos para demonstrar isso, praticamente. Tá? O Abel também. Tá? Então os dois tiveram uma grande participação nessa história. A história do Galois e a teoria que o Galois desenvolveu é outro assunto, é uma coisa muito mais complicada, mas que a partir disso tudo nasceu essa teoria mais simples de grupos que, como a gente vai perceber, serve para muitas outras coisas, e, por exemplo, para traduzir a simetria que a gente vê no universo. Tá bom? Então, engraçado, não nasceu por causa da simetria, e sim por causa da história, da busca pela equação quíntica, pela solução por radicais da equação quíntica. Tá bom? Bom, eu vou só comentar rapidinho o que é uma permutação, né? Eu vou precisar dessas coisas. Eu estou tentando evitar ao máximo a matemática aqui, mas tem hora que não dá. O que é uma permutação? Né? Você pega, tem um conjunto aí, E 1, 2, 3, 4 até N. Né? Um conjunto. Toda função bijetora que sai desse conjunto e chega nele mesmo, eu chamo de permutação bijetora. Ou seja, cada número ali, eu mando um outro número aqui, de maneira única, de maneira bionívoca. Tá? Então quer dizer, para cada um ali está associado um aqui, para cada um aqui está associado um lá, e beleza. É uma bijeção. Eu chamo isso de permutação. Tá bom? Ok. O conjunto de todas as permutações do conjunto de 1 a n até 1 a n, eu vou denotar assim, Sn. Né? Esse conjunto, para mim, é um conjunto de funções. Bom, como é que eu posso operar funções? Talvez com a composição de funções, uma coisa interessante. Se eu colocar a composição de funções aqui, isso vai se tornar um grupo. Né? Então, com a composição de funções, para nós é um grupo. Tá? Ok. Só uma pergunta interessante. Quantos elementos tem Sn? Quantos elementos tem? Aí. Um dia vocês pensam. As funções de Sn receberão uma notação especial pra gente aqui. Olha só. Cada função, eu posso falar assim, olha,
essa função dando a cara de cada elemento. Aqui para mim dá para fazer isso, porque são poucos elementos no domínio. Eu posso falar em quem vai cada elemento do domínio. Tá? Então eu posso falar assim, olha, o 1, ele vai em alguém. Então eu escrevo assim, nessa notação matricial aqui pra gente. O 2 vai em quem? Escreva aqui em quem ele vai. O N vai em quem? Escreva aqui onde ele vai. Tá? Então quer dizer, uma notação que eu vou adotar agora aqui. O 1 vai no F de 1, o 2 vai no F de 2, o N vai no F de N. É possível escrever isso exatamente porque é uma objeção. Tá bom? Bom, por exemplo, o N igual a 4. Quais são as funções de 1, 2, 3 e 4 em 1, 2, 3 e 4 que são bijetoras? Uma delas, eu posso pegar 1 e fazer o F de 1 igual a 3, mandar 1 no 3. Posso fazer o F de 2 igual a 1, mandar o 2 no 1. F de 3 igual a 2, mandar o 3 no 2. E o 4 no 4. Tá bom? Então eu vou escrever daquela maneira simples isso aqui tudo. A cara da função. Não estou dando lei. Estou falando para vocês quais são os elementos. Os elementos do domínio vão em quem? Estou escrevendo aqui. Qual função é essa? Tá bom? Então, só uma anotação. E aí, como eu falei, conjunto das bijeções de 1, 2 em 1, 2. Quantas funções de 1, 2 e 1, 2 que são bijetoras a gente tem? Só tem essas duas, ó. Quando eu faço 1 e no 1 e 2 e no 2, ou quando eu faço 1 e no 2 e 2 e no 1. Não tem outra função bijetora entre 1 e 2 e 1 e 2. Não tem outras além dessas duas, tá bom? Então, olha, conjunto S2 das bijeções entre 1, 2 e 1, 2, tá aqui. Tá bom? Só esses dois carinhas. Bom, eu chamo essa função de F0, essa função de F1, usando a composição de funções. Se eu fazer assim, F0 composta de F0, dá F0. F1 composta de F1, dá F0. Vejam que isso daqui, para mim, forma um grupo, e o F0, o 1 vai no 1, 2 vai no 2. Como é que a gente chama isso? Função identidade. A identidade, para mim, é um elemento neutro aqui. Tá bom? Então, olha, eu tenho aqui um grupo, e fiz, inclusive, aquela tabelinha muito parecida com as outras duas que a gente já tinha. Os exemplos anteriores. Aquele exemplo do menos 1, 1 e aquele exemplo da reflexão do ser humano. Muito parecida. Troca o F0 por E aqui, troca o F1 por R aqui. A mesma tabela. Mesma coisa. Será coincidente? Não sei. Né? Ou eu posso pegar também o S3. O que é o S3? Conjunto de todas as bijeções de 1, 2 e 3 em 1, 2 e 3. Tá aí, tem 6 elementos. Tá? Posso pegar um subconjunto. Posso pegar a função F0, a função F4 e a função F5. Tá, peguei só essas 3. Se eu fizer operações aí, dá para provar que isso daqui também é um grupo dentro daquele. Ou seja, um subgrupo. Aquele nome que eu dei agora há pouco para vocês. Tá? Bom, foi só para vocês entenderem mais ou menos. E eu vou só registrar mais esse exemplo, porque ele vai ser importante daqui a pouco. Esse aqui é um subconjunto da S4. O que é o S4 mesmo? Bijeções de 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4. Ok. Peguei algumas funções aí de 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4. Essa que leva 1 no 3, 1, 2 no 4, 2 no 4 e 2, por exemplo. Essas 4 aí. Isso é um subgrupo do S4. Tá bom? E tem uma tábua também. Se eu denotei por E, A, B, C, esses 4 elementos, eu também consigo descrever todas as operações. O B operado com o B dá o E. O B operado com o A dá o C. Tá bom? Então eu consigo resumir tudo aí nessa tabelinha. Foi só para ter essa tabelinha que eu fiz isso. Já já a gente vai entender um exemplo muito interessante. Já já não agora. Voltando então para os nossos assuntos de simetria. Um belo dia, né, tinha um antropólogo que estava lá perdido na Austrália e ele estava muito curioso em saber uma estrutura familiar numa tribo lá na Austrália. Olha só. Os Carieira. Era uma tribo de indígenas lá na Austrália. Que ele foi analisar essa tribo, né? O antropólogo foi lá analisar essa tribo e ele percebeu algo muito interessante ali no sistema de casamento deles. Por sorte, ele tinha um amigo matemático. Por azar, sei lá. Né? E aí ele mostrou isso, ele mostrou os relatos dele para esse amigo matemático dele. Olha o que ele percebeu, primeiro, o antropólogo. Olha o que ele percebeu. Cada um desses Carieira, que era essa tribo que ele foi lá visitar, ela era dividida em 4 clãs, em 4 grupinhos. Não que esse grupo tenha a ver com aquele que eu falei. Tá? Os Banaka, os Carimeira, os Gurung e os Faliera. Os nomes horríveis, mas tudo bem. É o nome dos 4 clãs ali dos Carieira. Ok? Olha como é que os caras faziam para casar e para ter filhos. Porque tipo, eram 4 clãs. Será que alguém de um clã podia casar com outro? Né? E o filho dele seria o quê?
sabe? Esse tipo de pergunta. Olha só como é que os caras eram inteligentes. Regras de casamento. Primeiro, um Banaka não pode se casar com ninguém. Só pode se casar com um Burungi. Ok? Então um Banaka não podia se casar com um Carimeira, por exemplo. Um Banaka só pode se casar com um Burungi. Ó, um Carimeira só pode se casar com um Paliere. Essas são as regras. Tá bom? E vice-versa, tá? O Paliere também só pode se casar com um Carimeira. Bom, os filhos de um homem Banaka com uma mulher Burungi são Paliere. Definidos assim. Tá bom? Claro, Banaka com Burungi, o que vai dar? Paliere. Previsível, né? Os filhos de um homem Burungi com uma mulher Banaka, Carimeira. Os filhos de um homem Carimeira com uma mulher Paliere são Burungi. Os filhos de um homem Paliere com uma mulher Carimeira são Banaka. Ok, essas regras eles seguiam. É claro que eles não tinham escrito isso. Eles sabiam isso, né? A vivência da tribo fazia isso. Mas imagina, o antropólogo olhou para isso, né? O que estava acontecendo e escreveu. E ele mostrou para o amigo matemático dele. Muito criativo, o amigo matemático dele pegou essas regras e tentou traduzir. Bom, o que ele fez? Ele começou dando nomes, né? Denotamos, o Banaka deu Carimeira, o seu Burungi deu Paliere. Bom, aí, olhando aquelas regras que eu acabei de falar, o que a gente viu? Que um Banaka só pode se casar com um Burungi, e um Burungi com um Banaka. Um Carimeira com Paliere, um Paliere com Carimeira, né? Ok. O que ele escreveu aqui nessa função, usando uma notação nada comum aqui pra gente, né? O que ele escreveu aqui? Ele escreveu a correspondência entre os casamentos, quem pode casar com quem, tá? Ele denotou por F, tá? Essa correspondência aqui. Bom, os filhos. Eu posso pegar e falar assim, olha, olhar para uma pessoa, né, e falar, olha, quem são os pais dele? Bom, se ele, por exemplo, é Carimeira, eu posso saber quem foi o pai, pelas regras que a gente tinha. Ó, volta lá. Se eu, sei lá, pegar uma pessoa Carimeira, quem é o pai dele? Com certeza, um Burungi. Quem foi a mulher dele? A mãe dele? Com certeza, uma Banaka. Entendeu? Olhando para o filho, para que clã ele era, eu sei de onde era o pai e de onde era a mãe. Eu posso escrever assim. O filho de um Banaka é Paliere. E o filho de um Carimeira é um Burungi. Então, olha, eu posso escrever os filhos de acordo com o pai que ele teve. Tá bom? A mesma coisa eu posso fazer com as mães. Eu posso descrever o filho de acordo com a mãe que ele teve. Mesma coisa. Um Banaka, a mãe Banaka, ela teve um filho Carimeira. Escrever com essas três coisas aí. Dessas três maneiras. Escrever os casamentos, os pais, escrever as mães. Bom, com a anotação que ele usou, dava para prever muita coisa, né? Bom, o que ele percebeu? Se você fizer também juntar isso, uma operação identidade, o A vai no A, o B vai no B, o C vai no C e o D vai no D, você funções. É a mesma coisa como eu fiz agora há pouco, só que trocando A, B, C e D lá por 1, 2, 3 e 4. Tá? Você cria aí uma tabelinha. Isso forma um grupo. Forma um grupo. Ou seja, as regras de casamento, ancestrais paternos e maternos da tribo, sim, formam um grupo. Tem estrutura de grupo. Mais interessante do que isso, lembra que eu falei para vocês aqui agora há pouco, eu dei um exemplo que eu falei que ia voltar nisso? A tabela dos Carimeira, né? Que é essa daqui que eu acabei de fazer, é muito parecida com uma que eu tinha dado agora há pouco. Subconjunto do SQ, o E por E e o M por C. Tá a mesma coisa. Tá? Isso está associado com a ideia de isomorfismo. Tá? O que é um isomorfismo pra gente? Eu vou pular as definições feias, até por causa do tempo eu vou pular as definições feias, mas entenda o seguinte. Isomorfismo. Eu tenho dois grupos diferentes. O grupo da tribo dos Carimeira e o grupo dos números. Ali, o subconjunto desse 4. Né? Eu pego essas duas coisas totalmente diferentes aí. Elementos diferentes. Só que olha, se eu fizer operações entre esses elementos, vai dar uma mesma tabela. Uma coisa muito parecida, coisas iguais. Bom, o que eu posso concluir disso? Que são o mesmo grupo, na verdade. Se eu tirar toda a essência, né, vai ser o mesmo grupo. É tipo Cinderela e Branca de Neve. Se você enxugar o máximo, vai ser a mesma coisa. Tá? Vai ser a mesma coisa. Tira todo o brilho da história, você vai ver que é uma princesa que busca um príncipe, etc. Tá? Você tira toda a graça da história, você vai chegar na estrutura mínima do negócio. Tá? Então, olha, isso daí eu posso falar então que
é um isomorfismo. Estejam em termos de elementos, eles têm a mesma estrutura. Se eu operar elementos, vai ter a mesma estrutura do outro. Então, olha, vejam que eu mostrei muito para vocês, inclusive, aquelas 3 tabelinhas 2x2 agora há pouco. Né? Todas eram muito parecidas. Ou seja, mesma coisa, isomórfica, igual forma, né, se eu pegar os nomes. É a mesma, são praticamente a mesma coisa, só mudei os elementos. Tá bom? Então, olha, isso é resultado de Cayley. Vocês vão ver de uma maneira até mais geral do que essa que eu estou escrevendo aqui. Todo grupo que eu pegar com finitos elementos, ele vai ser isomorfo a um subgrupo de um SN. Igual o grupo dos Carrier aí foi isomorfo a um subgrupo do S4. A mesma coisa vai acontecer para qualquer outro grupo finito. Tá? Bom, foi só uma curiosidade. Então, por exemplo, aquele -1 lá que eu falei agora há pouco, ele é isomorfo a S2. A relação dos Carrier é isomorfo ao conjunto, aqui subconjunto do S4 que eu falei. Tá? Isso são casos de isomorfismo. Mas, olha, mais interessante que isso é o seguinte. O grupo dos Carrier, que é isomorfo àquele subgrupo do S4, ele ainda é isomorfo a um grupo qualquer aqui, E, A, B, C, D, que vale isso aqui, ó. A operado com A é igual a B operado com B, que é igual a C operado com C, que é igual a E. Isso vocês vão aprender lá em álgebra, se é que não aprenderam, como um exemplo só na lista de exercícios. Isso é chamado de grupo de Klein. Chamado grupo de Klein. Bom, o Klein que é interessante para mim aqui. Então é o seguinte, o Klein vocês também vão conhecer na topologia como sendo o cara da garrafa de Klein, coisas assim. Só revolucionar. Vou só dar ideia para vocês. Né? Lembram, todo mundo aqui já viu em GE, que tem aquela historinha lá, né? Se você tem uma reta e um ponto fora dela, o que dizia Euclides? O Euclides postulou que passa uma única reta paralela à reta dada por aquele ponto. Né? Que não existiam infinitas, ou existia e era uma só. Né? Então, quer dizer, ele postulou e não conseguia provar, porque os matemáticos demoraram para provar isso. Bom, isso é a mesma coisa que falar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. É a mesma coisa, é a mesma informação. Tá? Bom, eles não conseguiam provar, o Euclides postulou isso, só que desconfiaram que isso podia não ser verdade, e com isso foi criada geometrias diferentes. Eu só estou resumindo, tá? Foram criadas geometrias diferentes. Por exemplo, em cima de uma esfera, ou em cima do, né? Como é que chama isso? Célula de cavalo? Não, parabólica, hiperbólica, né? Vejam aqui, por exemplo, nessa figura. Maior que 180, ali, menor que 180. Quer dizer, se eu mudar um pouquinho, apesar de ser um plano, continua sendo verdade. Geometria, possa ser criada outras geometrias sem inferir os 4 primeiros axiomas do Euclides. Tá? Então, a partir disso, foi criada outras 2 geometrias, geometria hiperbólica e geometria elíptica, por exemplo. Tá? Pelo Riemann, ou... Tá? Bom, só sintetizando, né? Porque o tempo já está esgotando. Né? E por conta disso, depois dessas 2 primeiras geometrias que foram criadas, está ficando muito bagunçado, né? Até que esse cara, o Felix Klein, ele falou, olha, quanta geometria que estava surgindo, não era só essas 2, estavam surgindo outras e outras e outras. O Klein falou assim, olha, será que tem alguma coisa em comum entre essas geometrias? Bom, para mostrar isso, ele usava teoria de grupos, ele usava simetria. Ele mostrou que, na verdade, o que resumia, o que diferenciava uma geometria de outra, era as suas simetrias. É o que uma preservava na outra. Por exemplo, na geometria euclidiana, você pegar um triângulo com o mesmo tamanho, né, com os mesmos tamanhozinhos congruentes, você tem o mesmo triângulo, por mais que você mude de lugar. Tá? Então você consegue preservar na geometria euclidiana, por exemplo, tamanho e ângulo. Né? E o Klein, ele mostrou que nas outras geometrias estava associado com a ideia de simetria. Então, olha, devido a Klein, o conceito básico, unificador de todas as geometrias que foram criadas aí, as que eram realmente válidas. Tá bom? Bom, Sophos-Lee e Poincaré aprofundaram as ideias de Klein, inclusive esse Poincaré. Toda a matemática era uma questão de grupos. Forte essa frase. Forte. Né? E aí, só terminando,
Essas últimas geometrias, geometria elíptica, hiperbólica, grupos usando simetrias, ideias das novas geometrias no seu espaço-tempo para criar a teoria da relatividade geral. Então, as leis da física, por exemplo, são exemplos de coisas que são simétricas se eu mudar o lugar. Se eu estiver aqui ou se eu estiver em qualquer lugar do universo, vai ser a mesma lei da física. Elas são simétricas. As leis da física são simétricas. O Einstein desenvolveu a teoria da relatividade geral usando as geometrias que não eram de Euclides, aquelas geometrias que surgiram depois. Uma das poucas matemáticas mulheres famosas, a Noether, né? É assim que fala, professor? Acho que sim. Né? Ela mostrou, ela trabalhava com simetria contínua. Por exemplo, aquela do círculo. Quando você gira o círculo de qualquer maneira, você vai continuar tendo um círculo igual. Tá? Ela trabalhou com isso daí para mostrar o quê? Que cada simetria contínua das leis da física corresponde a uma lei. A lei da física associa com a lei da conservação. Tipo, sabe, ela é uma matemática que usou essas coisas, esse conceito de grupos, para mexer lá na física. Não tinha nada a ver com ela. Né? E por fim, os físicos Gell-Mann e Newman utilizaram grupos de Lie, outra história, para entender as regras com as quais os quarks, aquelas partículas menores que os elétrons, que formam os elétrons, funcionam, usando teoria de grupos, usando tudo isso. Tá? Então, quer dizer, é só um apanhado geral, uma coisa para vocês terem uma ideia de como aquela ideia de simetria, que não tinha matemática, Galois, tentando resolver um problema de equação, criou. E fazendo isso, usando com geometria, usando com todas as outras coisas da matemática, você vê que você pode chegar muito longe com isso. Foi aí que os matemáticos usaram e abusaram disso, tanto na física quanto em outras áreas. Tá bom? Então, olha, foi só, na verdade, uma curiosidade que eu queria passar para vocês aí. Tá? Não tem nem a ver com o meu trabalho, é uma coisa meio da beleza da matemática. Tá bom? Obrigado pela paciência, desculpem a correria, né? Pelo tempo. Tá bom? Valeu. Obrigado. Fique à vontade, pergunta. Vamos agora.